Muito bom estar aqui mais uma vez, junto com você, aqui nesse canal, Momento de Reflexão. Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez. Que Deus abençoe você ricamente, a sua família, e com espírito de oração, buscando o poder dos altos céus do Espírito Santo, vamos meditar aqui na palavra de Deus, que está em Mateus 9, do 20 ao 22. Acompanhe aí a leitura comigo. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, veio por trás de Jesus e a tocou nas bordas da capa dele. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a tua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Que tamanha a fé dessa mulher? Aqui nós, para resumir aqui sobre essa história, essa mulher ela sofreu muito. Ela sofreu muitos anos com esse problema, né, de enfermidade. Ela gastou tudo que ela possuía com os médicos e ali, mas sem esperança nenhuma. Ela vivia nessas condições, né, por muito tempo, até que ela encontrou Jesus e ali, através da fé dela, ela, ela foi até Jesus com muita dificuldade e tocou. Ela mesmo falou com ela: se eu somente tocar nas vestes dele, eu ficarei sã. Então, essa fé que levou essa mulher até Jesus, até tocar em Jesus, das vestes, é a mesma fé que eu também, eu e você podemos ter quando houver as dificuldades, as doenças, as enfermidades que nós enfrentamos no dia a dia. É a fé que nos leva até Deus e que nós mantemos a nossa fé em Deus e acreditando que Ele pode fazer um milagre nas nossas vidas. E Deus, Ele opera os milagres se assim nós exercermos essa fé. Porque aqui na Ciência do Bom Viver fala que Jesus, olhando para aquela mulher, Cristo insistiu em saber quem o havia tocado. Vendo que era inútil ocultar-se, ela se adiantou tremendo e prostrou-se aos seus pés. Com lágrima de gratidão, contou-lhe perante todo o povo porque lhe tocara nas vestes e como havia sido imediatamente curada. Temia que seu ato em tocar-lhe as vestimentas fosse uma presunção, mas nenhuma palavra de censura saiu dos lábios de Cristo. Só proferiu palavras de aprovação. Estas provinham de um coração de amor, cheio de simpatia pelo infortúnio, bem como ânimo. Filha, disse novamente: a tua fé te salvou. Vai em paz. Então, Jesus sabia com certeza quem o havia tocado, porque Jesus conhece todas as pessoas, conhece o que vai dentro dos nossos corações, ele sabe das nossas necessidades, assim também como sabia daquela mulher. Mas ele insistiu perguntando porque ele queria ouvir daquela própria mulher ela dizer que foi ela que estava ali, é, foi ela que tocou nele. E aí ele falando para ela que sentiu o poder saindo dele, né? Que grande poder que saiu de Jesus para que atingisse aquela mulher. E no mesmo instante ela se sentiu curada, ela foi purificada e curada daquela enfermidade. Então, com o poder ali e com o coração agradecido, agora com lágrimas, né, de gratidão, ela conta ali todo o povo que estava ali naquela multidão, porque até ela chegar a Jesus foi com muita dificuldade, porque tinha muita gente, né? E ela conseguiu ir com tanta dificuldade, com tanta persistência, ela conseguiu chegar até Jesus e ali, daquela multidão, ela falou ali para que todos ouvissem que foi ela que tinha tocado em Jesus. Então aqui, muitos têm fé como uma opinião, né? Aqui está falando da Ciência do Bom Viver, que a nossa escritora escreveu, a senhora White, né? Ellen White. Então, muitos têm a fé como opinião. A fé salvadora é um acordo pelo qual que os que recebem a Cristo se unam em concerto com Deus. Uma fé viva quer dizer aumente de vigor, segura confiança, pela qual, mediante a graça de Cristo, a alma se torna um poder vitorioso. Então,
isso aqui é uma grande lição para nós refletirmos também, porque todos nós vivemos no mundo de pecado, assim como aquela mulher viveu, cheia de pecado também, assim como nós. Mas o coração dela foi alcançado pelo poder de Cristo, mas porque ela foi até Cristo. Imagina se ela não tivesse ido até Jesus, se ela não tivesse exercido aquela fé, né, usado aquela fé que ela exerceu para ir até Jesus, ela nunca iria receber a cura, porque muitas das vezes nós deixamos de receber as coisas, de receber as bênçãos de Deus, a cura, e porque nós não insistimos, né, com Jesus em oração, buscando em poder e esperança e com fé, e assim nós deixamos de receber as bênçãos de Deus. Então essa história aqui nos ensina muito que nós temos que exercer a nossa fé sempre. E todos nós, seres humanos, nós passamos por momentos, né, que nós dependemos totalmente de Cristo. Mas não vamos deixar de ir a Cristo só nos momentos que nós já não temos mais para onde correr, porque a medicina não tem mais jeito para nossas doenças. Nós já gastamos tudo que nós tínhamos, né, os nossos bens, tudo que nós tínhamos para trazer a cura para nós. Não vamos deixar chegar essa situação. Que nós possamos ir a Cristo em todos os momentos, nas horas que nós estamos com saúde também, mas que nós sempre podemos ter Cristo como nosso melhor amigo, o nosso Salvador, o nosso Consolador e o nosso ajudador em todos os momentos. Que nós possamos andar de mão dadas com Jesus em todos os momentos e assim passando pelos momentos difíceis, assim com certeza Ele vai continuar conosco e nos trazendo as soluções, né, para as nossas vidas. Então, enquanto nós vivermos aqui neste mundo, até que Jesus não volte, todos nós estamos sujeitos a passar por tantas dificuldades, tantas lutas, né? Um momento de desemprego, um momento de problemas financeiros, mas aí entra a nossa parte também, nós temos que saber administrar quando a gente está com dinheiro, né? Que Deus coloca na nossa mão, nós temos que saber administrar, porque assim nós não vamos passar apuros, né? Porque essa não é a vontade de Deus, que nós possamos buscar a sabedoria de Deus para vivermos com mais tranquilidade. Se a gente ainda não aprendemos, vamos buscar na palavra de Deus as instruções, porque sempre tem, e buscar no Espírito Santo força e poder, para que assim nós possamos planejar a nossa vida segundo a vontade de Deus e viver de acordo com a vontade dele. Se você está passando aí por alguma necessidade, fica firme em Deus, busca em Deus, e a vida nos ensina muito também. Às vezes nós passamos por lutas, dificuldades, isso é para trazer lições para as nossas vidas, para saber o quanto nós dependemos de Deus para tudo, né? E aquilo que às vezes faz com que a gente está passando por aqueles momentos difíceis, que muitas vezes é uma escolha que a gente faz de fazer muitas coisas pela nossa própria vontade, sem a permissão de Deus, sem buscar a Ele em oração. Aí às vezes a gente passa por momentos difíceis que essa não é a vontade de Deus. Ele quer que nós vivamos com alegria, né? Com alegria e passar por necessidades, porque temos que passar mesmo por outras lutas, temos que passar, mas tem coisa que nós possamos fazer a nossa parte e assim vivermos melhor enquanto estamos aqui neste mundo. Que Deus abençoe você, que você possa ter esperança da volta de Jesus, que Ele está prestes a voltar, que a tua fé possa ser tão grande assim como a dessa mulher, a tua e a minha fé, tá bom? Que Deus abençoe mais uma vez e fiquem com Deus.